Olá, eu sou a professora Noemi Santos. Não sou Roberto Carlos, mas prometo ajudá-la a consertar os erros do seu português ruim. Vem comigo. A aula de hoje é a última do nosso mês, aprendendo português em séries e filmes. É sobre colocação pronominal. Vamos ver os fofinhos dos trolls. Eles, além de cantar, serem fofinhos, ainda fazem o uso correto da colocação pronominal. Vamos ver? Ok, pessoal. Força na chapinha! Você tem que mostrar. Sim, eu vou me Legal. jogar. Sim, eu vou me jogar. Sim, eu vou. Como uma estrela, eu vou me jogar. Tudo que eu quero agora é brilhar muito em ti, conversar com a sensação e mostrar que eu bato um bolão. Sempre mais alta a minha confiança. Desce pra cá, você não me alcança, pois eu não vou parar. Deixa os peixes cair quando ela lançar assim. Vai se jogar. Tomar a decisão. Mostrar ao mundo que eu vou me jogar. O pronome, ele tem a função de se referir ao substantivo, seja para substituir ou para acompanhar. Vamos aos exemplos. Falei com todos e eles concordaram. Nessa frase, o pronome eles está substituindo o nome, que no caso é todos, porque ficaria muito maçante se a frase fosse constituída sem o pronome. Por exemplo, ficaria assim: falei com todos e todos concordaram. Veja como fica repetitivo. Mas aí a gente pode fazer o uso do pronome para que a frase fique mais fluida. Falei com todos e eles concordaram. Então, nesse caso aí, o pronome tem a função de substituir. Esse tipo de substituição pronominal é muito usado para interpretações de textos, para anáfora e catáfora. A segunda função do pronome é acompanhar o nome. Aquele caderno é meu. Aí o pronome demonstrativo, aquele, acompanha caderno, dando uma informação mais específica. Não é todo ou qualquer caderno, é aquele caderno que é meu. Eu trago aí agora uma tabela importante, explicando mais um pouco sobre os pronomes. Os pronomes retos são aqueles que a gente usa para ajudar na conjugação verbal. São chamados de reto, porque eles estão retos em relação ao sujeito. Eles têm a função de sujeito. Eu, tu, ele está no singular, representando a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. O nós, vós, eles está no plural, representando a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso, respectivamente. Ainda temos o pronome oblíquo. Por que eles recebem esse nome? Porque estão oblíquos, estão de lado em relação ao sujeito. Não é reto em relação ao sujeito, como os pronomes retos, mas são usados de forma mais oblíqua, mais distante do sujeito, tendo a função, então, de complementos, função de objeto. E eles se distinguem em átonos ou tônicos. Átonos são aqueles de pronúncia mais fraca e os tônicos são aqueles de pronúncia mais forte. É só você lembrar do biotônico fontora, tônico é forte, é força. Então, os átonos são me, te, se, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis. E são esses os átonos que são usados na colocação pronominal que British usou muito bem. Eu vou me jogar. A gente vai ver mais adiante. E os tônicos são aqueles fortes, né? Olha em relação ao átomo. Me, min. Olha como min é mais forte. É mais tônico. Então, vamos lá. Os tônicos são mim comigo, ti contigo, si, ele, ela, nós conosco, vós convosco, si, eles e elas. Aí eu destaquei o ele, ela, nós, vós, eles e elas, porque se você observar, eles também são retos. Então, qual é a diferença? Quando eu vou saber em uma frase
que esses pronomes são retos ou os tônicos. O ele, ela, nós, vós, eles e elas, quando tônicos, vão vir sempre preposicionados. Por exemplo, você comprou esse sorvete para mim? Aí o para é uma preposição e o mim é o pronome oblíquo tônico. O destaque especial, então, aí vai para os pronomes oblíquos átonos, quando o caso é colocação pronominal. Dependendo da posição que esses pronomes ocuparem em relação ao verbo, eles poderão ser próclise, ínclise ou mesóclise. Próclise é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. A gente vai ver exemplo daqui a pouquinho. Mesóclise é quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo ou entre uma locução verbal. Ínclise é quando o pronome oblíquo átono vem após o verbo. Vamos aos exemplos. Exemplo de próclise, quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quem te falou? Olha o ti aí antes do verbo falar. Outro exemplo agora de mesóclise. Falar-te-ei. Observe aí o ti no meio do verbo. E um exemplo de ínclise, quero falar-lhe. Observe o li após o verbo. Vamos às regras da colocação pronominal. São 3 proibições que você tem que saber. Primeiro, é proibido iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Por exemplo, se o seu namorado te falar, me dê um beijo, você vai dizer não, porque essa construção de frase está errada. O pronome oblíquo átono não pode ocupar essa posição de próclise. Não podemos usar essa estrutura. Outra proibição é colocar os pronomes oblíquos átonos após os futuros. Darei-te um beijo. Após o futuro, a gente não usa o pronome oblíquo átono. Porque, em caso de futuro, tanto do pretérito como do presente, o uso é da mesóclise, como a gente viu no exemplo do outro slide. A terceira proibição é: não pode colocar o pronome oblíquos átonos após o particípio. Tinha dado-lhe um beijo. Dado, o verbo está na forma do particípio e depois vem o pronome lhe. Essa estrutura também está errada. A gente não usa o pronome oblíquo átono após particípio. Agora que você já sabe as 3 proibições e não vai usar de forma nenhuma essas 3 proibições, vamos para a regra geral. A regra é próclise obrigatória diante de palavras invariáveis. O exemplo, não te dou um beijo. O não é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa. E diante de palavras atrativas, a gente deve usar a próclise. E o que são palavras atrativas? São as preposições, os advérbios e os pronomes interrogativos, indefinidos e relativos. Agora que você já sabe os 3 casos de proibição, a regra geral, você vai saber a exceção. Só tem uma exceção. A exceção é que, após infinitivo, sempre pode haver ínclise. Para beijar-me, vai ter que rebolar. Observe aí que o beijar está no infinitivo e o me está na posição de ínclise após o verbo. Então, após o infinitivo, sempre ocorrerá a ínclise. Uma observação: após o infinitivo, sempre ocorrerá a ínclise, mesmo que haja palavra atrativa. Viu como é possível aprender português assistindo séries e filmes? A personagem Bridget
ela fala que vai se jogar. Ela usa aí a mesóclise, que é o uso do pronome oblíquo átono no meio da locução verbal. Eu vou me jogar. O me é o pronome oblíquo átono que está entre dois verbos, vou e jogar. Agora faça que nem Bridget. Eu vou me jogar. E você? Se inscreva no canal.